Olá, minha gente, começa agora o Sim Notícias, edição desta quinta-feira, trazendo os principais fatos da nossa região. Fique bem informado, vamos ver na edição de hoje. Um carro pegou fogo em plena BR-101 aqui em Linhares na tarde desta quinta-feira. Um suspeito de abuso sexual infantil foi preso pela polícia de Aracruz. O uso excessivo do celular pode levar a problemas na coluna cervical. Uma pessoa foi atropelada em faixa de pedestre em Colatina. Elisângela Ramos tem os detalhes pra gente. No sul do estado, um homem e uma mulher morreram em um acidente de trânsito. Roberta Michalski tem as informações. Veja ainda o resumo do nosso esporte e a agenda dos candidatos a prefeito de nossa região. Tudo isso e muito mais, agora aqui na TV Sim, esta é da Terra. Um homem suspeito de abuso sexual infantil foi preso pela polícia de Aracruz. Confira este e outros destaques policiais da nossa região. Na manhã dessa quarta-feira, após receber informações de que o indivíduo com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável estava escondido na região de Vila do Riacho, policiais civis de Aracruz realizaram a vigilância no endereço de familiares do suspeito. Ao confirmar que o foragido se encontrava no local, efetuaram a prisão. O suspeito, de 47 anos de idade, estava com mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Aracruz por crimes cometidos no município no ano anterior. Após a prisão, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra. Durante uma abordagem no bairro Planalto, na quarta-feira, a polícia apreendeu 2 armas de fogo. Um adolescente estava portando uma espingarda calibre 32, arma que o menor admitiu ser o dono. Foi encontrado também com ele uma espingarda de pressão modificada calibre 22. O menor e as 2 armas foram levados à delegacia. Durante uma operação denominada Aniversário da Cidade, a polícia cumpriu 3 mandados de prisão de elementos envolvidos com tráfico em Rio Bananal. Em um dos pontos-alvos da operação, local denominado Morro do Cordeiro, foram presos Ana Paula de Jesus Nascimento, de 41 anos, conhecida como Aline, Cauã de Jesus Valverde, de 18 anos de idade, e Kaique Nascimento dos Santos, de 20 anos. Todos foram detidos por envolvimento com tráfico de entorpecentes. Durante as buscas, a polícia encontrou ainda uma pedra grande de crack e outras pequenas prontas para venda. O detalhe é que Kaique e Cauã são filhos de Ana Paula. O trio foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares com todo o material apreendido e logo depois foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares. Uma mulher assassinou um homem com 8 facadas em Soretama. O crime aconteceu na Avenida Cristo Rei, no centro da cidade, na madrugada dessa quinta-feira. A vítima era conhecida pelo apelido de Caveirinha e a suspeita, Franciele dos Santos Mota, relatou que tudo aconteceu após ambos terem uma relação sexual. Os dois iniciaram uma discussão e a vítima se apossou de uma faca. Eles entraram em luta corporal e Franciele conseguiu tomar a arma e desferiu as facadas que resultaram na morte de Caveirinha. A própria autora do crime chamou a polícia. O caso segue sob investigação. Mudando de assunto, o uso excessivo de telas pode levar a problemas na coluna cervical. Pois é, a depender do tempo e da postura durante o uso do smartphone, isso pode trazer sérios riscos, além de um simples desconforto. Passar horas com o celular na mão já não é novidade para ninguém. E falar dos problemas que o excesso do uso dele causa também se tornou assunto corriqueiro entre especialistas. Você sabia que a forma que você usa o seu aparelho pode ser muito prejudicial à sua coluna? Hoje em dia é muito comum esse tema, né? Que é a afetação da coluna cervical pelo uso do celular. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais usa celular no mundo, que as pessoas mais ficam, normalmente uma média de 4, 5 horas por dia no celular, se aciona o celular mais de 70 vezes por dia. Então o que está em voga hoje é a postura do pescoço, mexendo o celular, e a sobrecarga que existe na região cervical através do uso do celular. Que isso pode gerar uma tensão na musculatura. Quanto mais inclinado o pescoço fica, maior a carga sobre a região cervical e maior o tensionamento sobre a musculatura cervical. Então, hoje em dia isso é muito falado, o pessoal chama de síndrome do pescoço tecnológico, síndrome do pescoço de texto. Então a gente ouve falar muito e é um alerta importante para a população. A cena se repete o tempo todo. Em todos os cantos você encontra pessoas conferindo o celular. Numa era em que tudo se resolve com um clique, desconectar fica difícil.
Mas o que elas nem imaginam é que, segundo especialistas, ficar com o pescoço flexionado e a cabeça abaixada gera uma sobrecarga na musculatura e nas articulações vertebrais, podendo acrescentar um peso de até 27 quilos na coluna. Quando a gente está com o pescoço completamente reto, né, normalmente a nossa cabeça pesa 6 quilos. À medida que você vai acrescentando inclinação sobre o pescoço, tanto a gravidade, né, quanto existe uma pressão sobre a musculatura. O que muitas pessoas falam e que a gente deve alertar para não gerar uma preocupação excessiva é que as pessoas falam assim, se você colocar muita carga no pescoço pode dar hérnia de disco grave, compressão da medula. Não é bem assim. A gente sabe que o que define se você vai ter um problema neurológico grave na cervical tem muito da genética, muito de sofrer um trauma com uma cinética muito alta, um acidente. Mas a gente sabe que uma postura errada do pescoço ao longo dos anos, e se o paciente for sedentário, se não houver um fortalecimento da musculatura que suporta a coluna cervical, aí sim você pode desenvolver problemas mais graves na coluna. Mas normalmente o uso do celular, a má postura relacionada ao uso do celular vai causar normalmente dores. Dores, tensão, dor cervical enjoada que fica te incomodando durante o dia. Isso aí, cuidar da postura e usar o celular com moderação, né? Em Colatina, uma pessoa foi atropelada sobre uma faixa de pedestres. A Elisângela Ramos tem as informações pra gente. Olá, Cláudio. Olá também para você sintonizado na TV Sim. Pois é, o atropelamento aconteceu mesmo em cima de uma faixa de travessia de pedestres. Segundo o motorista, o sinal estava aberto para carros no momento que ele atingiu a vítima. Nós também ouvimos um advogado especialista em trânsito e preparamos uma reportagem sobre o assunto. Vamos conferir. Pelo vídeo gravado por uma câmera de segurança, vemos algumas motocicletas passando pela via. A imagem não mostra quando o homem começa a atravessar a faixa de pedestre, mas registrou quando ele foi atingido por um carro. Mas preferimos congelar a cena impactante. E foi bem aqui na Avenida Silvio Avidos, a principal do bairro São Silvano, inclusive, que conta com um fluxo intenso de veículos, é que o homem foi atropelado. O acidente aconteceu bem aqui, nesta faixa de pedestre. Quando ele atravessava, segundo o motorista do carro, o semáforo estava aberto para veículos. Ontem à noite a Polícia Militar atendeu uma ocorrência ali no bairro São Silvano, um atropelamento em faixa de pedestre, aonde, segundo o condutor passou para os policiais militares que estiveram no local, que o semáforo estava aberto para ele seguir. Porém, o pedestre, ao atravessar aí a faixa de pedestre, ele veio a ser atropelado. Segundo o advogado especialista em trânsito, tanto o condutor quanto o pedestre precisam respeitar as sinalizações e o condutor sempre praticar a direção defensiva. É muito importante o condutor não esquecer dos elementos da direção defensiva, que é ação, previsão, habilidade, ação e conhecimento. Conhecimento de quê? Das leis, das normas, e ele se atentar. Previsão de quê? A previsão, ela vem exatamente de uma postura dentro do perímetro urbano. Como eu, como condutor, devo proceder no perímetro urbano? É bom se atentar para um aspecto muito importante. O pedestre deve respeitar a sinalização semafórica, bem como o condutor. A orientação da Polícia Militar para os pedestres, que ao atravessarem a faixa, mesmo que o semáforo esteja fechado aí para os veículos, é que tenham muita cautela e atenção. Observem, olhem para os dois lados e após a travessia, ter certificado que a travessia será feita com segurança, aí conclua a travessia na faixa de pedestre. O acidente aconteceu no início da noite desta quarta-feira e, segundo o boletim da Polícia Militar, após ser atingido, o homem, que tem 60 anos de idade, foi arremessado a uma distância de 7 metros. Foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual Silvio Avidos. Realmente, tanto condutores quanto pedestres precisam ter muita atenção e também respeitar as sinalizações e as leis de trânsito para que vidas sejam preservadas. Por hoje é só, Cláudia. Amanhã trazemos mais notícias de Colatina e também aqui da região. Volto com você. Muito obrigado, Elisângela, pelas informações, viu? Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira, ainda de inverno.
O sol predomina e, mais uma vez, não há previsão de chuvas no estado. Temperaturas elevadas, Linhares com mínima de 20, máxima 32 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 34. São Mateus também com 20 na mínima e máxima de 29. Em Cachoeiro, variação entre 18 e 35. Já em Vitória, a mínima é de 22 e a máxima 31 graus. A seguir, a gente mostra imagens de um carro que pegou fogo, uma cena impressionante na BR-101 em Linhares. Vamos também a São Mateus conferir os destaques da região. Voltamos com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Uma picape pegou fogo em plena BR-101 Norte, no perímetro urbano de Linhares, no começo da tarde desta quinta-feira. As causas desse incidente, desse incêndio, não foram divulgadas e, segundo a concessionária Eco 101, não houve feridos. Apesar do susto, o trânsito também não precisou ser interditado. Bom, viaturas da Eco 101 e da Polícia Rodoviária Federal foram encaminhadas ao local para atendimento, né? O veículo foi logo removido da região. Que susto, né, para o motorista dessa picape. Bom, e agora vamos até São Mateus, porque o Senac prepara mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Quem traz as informações é o nosso colega João Batista. Olá, Cláudio Henrique. Olá, amigos que estão acompanhando o Sim Notícias. Com tantos restaurantes aqui na nossa região, no Balneário de Guriri, Itaúnas, Conceição da Barra, um dos cursos que tem sido destaque é o de gastronomia. Um dos setores que está em constante evolução é o da alimentação. O público está cada vez mais exigente quando o assunto é uma comida saborosa e feita com qualidade. Em entrevista à nossa reportagem no último final de semana, a chefe de cozinha do Senac disse que o órgão tem realizado cursos na área para qualificar mão de obra. E hoje o mercado ele oferece várias oportunidades e muitas oportunidades, inclusive gratuitas, tá? O Senac, por exemplo, ele oferece vários cursos na área de gastronomia e gratuitos. Ou seja, você vai lá, faz o seu curso, se qualifica para o mercado de trabalho, nós entregamos o profissional pronto para o mercado de trabalho, recebe todo o material, toda a assistência durante todo o curso e ainda um certificado que é válido em território nacional, né? Mas para a chefe de cozinha, uma das coisas mais importantes para quem quer empreender na área é o amor pelo que faz. Elas precisam de ter muito amor pelo que faz, amor pela cozinha, tanto quente quanto fria, né? Que o amor ele é a base de tudo e precisa também de se qualificar, né? Precisa de estudar, pesquisar. Hoje o nosso mercado ele está muito exigente, então a gente precisa sempre estar atualizado, sempre estudando, mas acima de tudo é amor e dedicação. De acordo com a coordenadora do Senac, é uma grande oportunidade para que pessoas possam mudar de vida através de uma nova profissão ou se especializar na que já exerce. É importante, né, a gente falar da qualificação, a gente trabalha com eixos, nós temos eixo de gastronomia, de turismo, nós estamos aqui na Vila fazendo, né, estivemos aqui na Vila fazendo essa aula show, enfatizando a gastronomia, mas a gente trabalha o turismo, a gente trabalha o serviço, nós trabalhamos também comércio, gestão, trabalhamos na área da saúde e trabalhamos na área de tecnologia e estamos com o papel de impactar a vida, impactar pessoas e colocar as pessoas no mercado de trabalho, principalmente jovens, pessoas que querem mudar de profissão, às vezes cansaram de trabalhar no mesmo segmento, ela tem a oportunidade de trabalhar em outro segmento. E o Senac está aqui para qualificar, para aperfeiçoar, para treinar, para dar uma diretriz para uma nova oportunidade ou para continuar no ramo que a pessoa começou. Então, para empreender é só querer e se qualificar é com o Senac. É isso aí, nós estamos aqui para qualificar as pessoas, para capacitar, para colocar no mercado de trabalho e tanto quem quer começar como quem já está e para quem quer atingir outro segmento. Às vezes a pessoa está anos e anos num segmento e ela quer começar uma nova oportunidade. Aí nós estamos lá para empreender, nós estamos lá para ensinar a fazer o marketing, para ensinar a capacitar essas pessoas e que essas pessoas se sintam bem. Que o mais importante é você se aperfeiçoar e capacitar e trabalhar em algo que dá dinheiro, mas que te traga satisfação. Hoje as pessoas têm buscado muito equilíbrio emocional e às vezes as pessoas são anos e anos numa carreira e querem empreender. E o local é o Senac, nós estamos lá para atender, estamos lá para fazer essa diferença na vida das pessoas. E esse foi o nosso destaque de hoje, Cláudio. Voltamos com você ao estúdio em Linhares. Um grande abraço e a gente volta amanhã
com mais uma participação aqui no SINotícias. Muito obrigado, João, pelos destaques aí direto de São Mateus. Veja agora como o Mercado Agro encerrou o dia. Cotações do Agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura encerrou o dia cotado a R$ 1.419 a saca. O Conilon tipo 7, R$ 1.450. Já o café Conilon tipo 78 está valendo R$ 1.445 a saca. O cacau encerrou o dia cotado a R$ 3.000 a saca. O Sicoob é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Sicoob deu todo o apoio e suporte pra gente. Foi muito bacana. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos trazendo o último bloco do SINotícias de hoje, o resumo do nosso esporte. Sim, Esportes. Oferecimento. Central Bikes e Motos. Há mais de 30 anos em Linhares. Olá, amantes do esporte. Tô chegando com as notícias. Bom, na noite de ontem tivemos um jogo pelo Brasileirão que estava atrasado. O jogo com Inter e Fortaleza. O Inter jogando em casa bateu o Fortaleza pelo placar de 2-1. E ontem a noite também foi marcada por dois grandes jogos pela Copa do Brasil. O Corinthians em casa jogou contra o Juventude e reverteu a diferença. O jogo ficou por 2-1 até o último minuto do jogo, quando o Corinthians conseguiu fazer o terceiro e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Já no jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, no Paraná, o Vasco foi realmente gigante. O Atlético Paranaense abriu o placar por 2-0. Depois o Vasco teve um expulso e mesmo assim o Verratti ainda no primeiro tempo conseguiu fazer um gol. E o placar se estendeu até o final do jogo por 2-1. E aí que brilhou a estrela de Léo Jardim, que defendeu o pênalti e garantiu a classificação do Gigante da Colina. E eu te pergunto, Cláudio, o seu Vasco vai passar para a final, será? Será que teremos um Vasco e Flamengo na final da Copa do Brasil? Vamos acompanhar os jogos de hoje. Obrigado, Will, pelas informações esportivas. Olha, um homem e uma mulher morreram em um acidente no sul do estado. Vamos até Cachoeiro saber as informações com a Roberta Michalski. Olá, Roberta. Oi, Cláudio. Mais um triste acidente que acontece nas estradas do sul do estado. O casal morreu na hora. O acidente aconteceu em Rio Novo do Sul, na altura de Capim, Angola, e gerou muitos quilômetros de engarrafamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram identificadas como Adilson Pinto, de 60 anos, e Simônia Dias de Jesus Pinto, de 47, que estavam na moto. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 387. O motorista do carro, de 42 anos, não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro que deu positivo, com a quantidade acima do permitido. O condutor, que é do Paraná, dirigia sentido Cachoeiro para voltar ao estado de origem, quando invadiu a contramão e atingiu a motocicleta. O motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica. O trânsito ficou no sistema de pare e siga no trecho do quilômetro 390, gerando quilômetros de engarrafamento. Segundo a Eco 101, a concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 4h15 da tarde. O corpo das vítimas foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. E em Marataízes, a polícia apreendeu drogas e outros materiais durante uma ação. Em Marataízes, na Lagoa Funda, a polícia apreendeu buchas de maconha, cocaína e balança de precisão que estavam em uma casa, após o suspeito avistar os militares e fugir. O material foi avistado pelos PMs em cima da mesa, pela janela do imóvel. O material apreendido foi levado para a Delegacia Regional de Marataízes. Bem, vamos falar agora de coisa boa, né? O assunto é oportunidade, pois uma parceria do Senac com o Cine de Cachoeiro está ofertando cursos gratuitos e ajudando quem precisa a entrar no mercado de trabalho.
A gente tem um programa chamado Emprega Senac, que o objetivo dele é oportunizar cada vez mais a inserção das pessoas no mercado de trabalho. Então a gente fez uma parceria com o Cine para que as pessoas... Como que funciona essa parceria? As pessoas se inscrevem no Cine, né, com as vagas disponibilizadas pelo Cine, e aí essa pessoa ela é encaminhada para o Senac. Aqui a gente faz uma oficina com ela de currículo e um preparatório para a entrevista. É uma oficina de 4 horas apenas para a pessoa estar se preparando melhor para essa entrevista. Se essa vaga de emprego é uma vaga que exige um conhecimento de informática, por exemplo, nós oferecemos gratuitamente para essa pessoa vinda encaminhada pelo Cine um pacote Office para que ela adquira as características necessárias para disputar essa vaga. Então o nosso objetivo é qualificar essas pessoas para que elas consigam de fato ter uma maior possibilidade de ficar com as vagas para que elas foram encaminhadas. Sabe onde era o Banco do Brasil? Sabe onde era o Bradesco? Então, ao lado de onde era o Bradesco. Então, a gente está aqui na Avenida Jones dos Santos Neves, super fácil acesso, em frente à entrada da Vila Rica, e a gente está de portas abertas para te receber. Bem, Cláudio, por hoje é só. Eu fico por aqui e até uma próxima edição. Obrigado, Roberta. Até a próxima edição. E para fechar o Sim Notícias de hoje, a agenda dos candidatos a prefeito de Linhares para esta sexta-feira. Confira aí. Bruno Marianelli, do Partido Republicanos, às 7 da manhã faz gravação de programas. Às 9 horas, visita fábricas de Linhares. Às 18 horas, tem reunião na comunidade de Japira. Lucas Escaramuça, do Podemos, às 8h30 da manhã, faz reunião com empresários no centro de Linhares. Às 3 da tarde, faz caminhada no balneário de Pontal do Ipiranga. E às 18h30 tem comício também em Pontal do Ipiranga. Maurinho Rossoni, do Partido Liberal, às 10 horas tem reunião com lideranças religiosas. E às 19 horas faz reunião com apoiadores. Minha gente, o nosso telejornal está terminando. Continue seguindo as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. O nosso WhatsApp é 99808-3421. TV Sim, esta é da Terra.